Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco do desafio literário aqui do canal. Eu postei no meu Instagram na semana passada um desafio que eu criei pra gente poder ler 12 livros com algumas categorias que eu pensei pra poder tornar isso um desafio de verdade. É importante eu dizer que esse desafio não é uma obrigação pra ninguém é obrigado a fazer. Eu mesma, vai ser um desafio pra mim, mas também não vou ficar me pilhando muito pra poder cumprir. Obviamente que pretendo, mas caso eu esteja mal, eu não vou ficar pior por causa disso. Então, não vamos fazer isso ficar algo pesado e difícil, é pra ser divertido e leve. Então pensei em categorias legais, assim, que eu não tinha parado ainda pra pensar que eu queria ler esse ano. E que também não fossem tão repetidas, né, porque hoje em dia existem muitos desafios literários. Eu não ia criar nenhum, mas eu recebi um pedido muito especial, então eu decidi atender. E aí, mesmo que seja só eu, vamos lá. Então, é isso. Geralmente, as pessoas que falam de livros aqui no YouTube ou mesmo no Instagram costumam criar desafios literários com o intuito da gente ler livros diferentes por mês e que sejam leituras assim, que a gente compartilhe essas ideias. Então, tem o uso da hashtag. Aqui eu criei a hashtag Desafio Lado B, Desafio Literário Lado B. E então, se vocês forem participar, não esquece de colocar a hashtag para eu poder acompanhar o que vocês estão lendo. É basicamente isso, assim, não tem muito segredo. Eu sei que são categorias que pode ser que você não conheça algum livro para determinada categoria, então toda vez eu não vou falar ainda quais são as minhas 12 escolhas, porque eu posso encontrar livros diferentes ao longo do ano, então não são 12 livros que eu quero ler que já estejam na minha estante. Eu quero, talvez acabem sendo, mas caso apareça algum que possa se encaixar, eu quero estar aberta a isso. Então, eu vou trazer sempre dicas, orientações, assim, pra vocês, de livros que podem entrar na categoria, caso vocês tenham alguma dificuldade pra pensar. Mas a ideia é que a gente leia coisas diferentes. Então, nessa primeira, eu pensei em um livro pra ler em um dia, porque como geralmente os desafios começam em janeiro e eu tô começando em fevereiro, não é mesmo? Eu pensei em um livro de um dia, porque assim ninguém vai falar, não, 12, eu não vou conseguir. Então é um só, um dia, é isso aí. Hoje eu vou trazer indicações de livros para serem lidos em um dia. O segundo, livros de contos escritos por uma mulher. Também, no final do mês, eu trago um vídeo com algumas indicações. Também vou colocar lá no Instagram para quem quiser acompanhar. E é isso. Terceiro, livro cujo enredo se passa em uma ditadura. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto muito desse assunto. Eu acho muito importante que a gente leia muito e se informe muito a respeito de períodos sombrios, para que eles nunca se repitam. Então, eu fiz questão de trazer essa temática. Eu vi que no desafio do Livrada também esse ano vai ter uma categoria para um livro que se passa numa ditadura. E é isso aí, vamos ler ditaduras. O quarto é livro favorito de alguém especial, mas que eu ainda não li. Essa categoria eu achei muito legal quando eu tive essa ideia, porque tem muitas pessoas especiais que têm livros favoritos e que eu ainda não li, sabe? Pode ser uma pessoa com quem eu me relacione, tipo uma amiga, um amigo, ou pode ser, sei lá, o livro favorito da Lady Gaga, sabe? Então vocês escolham aí a pessoa especial que vocês querem ler. O livro dela é especial também. O próximo é um livro indicado por um livreiro ou bibliotecário. Isso aqui é muito, muito importante, é uma bandeira que eu quero levantar aqui no canal, que é para vocês conversarem com os livreiros das livrarias. Eu já fui livreira e foi assim, eu acho que é uma coisa que nunca mais vai sair de mim, porque eu adoro indicar livros, falar sobre livros, estar cercada por eles e conversar sobre isso com as pessoas, depois receber as pessoas falando sobre o que elas acharam do livro que eu indiquei. Então é muito legal. E existem livreiros incríveis, eu conheço vários que estão por aí, aqui em São Paulo. E é sempre mais legal quando a gente vai para uma livraria e tem um livreiro muito legal. Então, tá certo que antigamente a gente ouvia falar, né, que todos os livreiros eram maravilhosos e hoje nem sempre. Mas, como tudo nessa vida, nada está perdido e existem livreiros muito bons.
E também, se você costuma frequentar bibliotecas, conversa com a bibliotecária. Às vezes eles conhecem, gente, edições, livros muito incríveis. Então, vamos ouvir essas pessoas. Aí no 6º mês, nós vamos ler uma peça de teatro grego. Eu amo teatro grego, eu amo literatura, assim, clássica no geral, mas o teatro grego, assim, tem um lugar no meu coração. E faz muito tempo que eu não leio. E também por serem peças de teatro, é muito rápido de ler. Então dá pra gente ler em um dia também. E aí, quando for mais perto desse mês, eu trago algumas indicações pra vocês escolherem. No mês 7, nós vamos ler um calhamaço. Ou seja, um livro com mais de 300 páginas. Eu sei que é difícil, mas pensa, um mês tem 30 dias, se a gente lê 10 páginas por dia, dá um calhamaço. Então, acho que é possível, é um desafio, né? No 8º é uma biografia. Biografia é um gênero que muita gente não lê, né? É um gênero textual que muita gente não lê. Eu também não costumo ler muito, eu tenho lido mais relatos, mas não livros em que é uma terceira pessoa falando sobre outra pessoa, né? Então, vamos ler uma biografia. No 9º mês, livro favorito de alguém que a princípio eu não goste ou não concorde com as ideias em geral. Aqui cabe um espaço para aquela pessoa X que tá aí na mídia e a gente não concorda com as ideias dela e a gente sabe que essa pessoa tem um livro favorito. Eu vou ler esse livro favorito. Vai ser um mês difícil, né? Porque a gente vai ter que encarar ideias e pontos de vista com os quais nós não compactuamos, talvez, ou podemos nos surpreender. Então, vamos lá. No 10º mês, nós vamos ler livros que pegamos emprestado, mas ainda não lemos e não devolvemos. Eu sei que você tem um livro aí que você não devolveu. Eu também tenho, então vamos lá. No 11º, nós vamos ler um livro escrito no século XIX, que é... Eu costumava ler muito livros escritos no século XIX, quando eu tava no começo da faculdade, no fim do 3º ano. E eu amava, assim, adoro ler livros do período do realismo. Então, faz muito tempo que eu não leio. Eu amo ler contemporâneos, leio muito. Então, vamos dar chance também para voltar às leituras do século XIX. E, por fim, nós vamos ler um livro lido pela Rory Gilmore. Me perguntaram quem é Rory Gilmore. Se você não sabe, Rory Gilmore é uma das personagens principais do seriado Gilmore Girls. É um seriado aí dos anos 90, teve 10 temporadas e depois um revival pela Netflix. É maravilhoso, se não assistiu, vale a pena, eu amo, já vi várias vezes. E a Rory, que é a filha, né, tem a Lorelai e a Rory Gilmore. A Rory, ela ama ler, e assim... As pessoas que gostam muito desse seriado fizeram uma lista de todos os livros que a Rory aparece lendo ao longo de todas as temporadas. Então existe aí, se você jogar no Google, Desafio Rory Gilmore ou livros lidos pela Rory Gilmore, você vai achar uma lista gigantesca de uns 300 livros que ela apareceu lendo ou comentou, foi visto na série com ela. Então, são muitas opções. Ela leu, por exemplo... Harry Potter, ela leu Morro dos Ventos Vivantes, Jane Austen, tem vários livros. Quando chegar mais perto eu trago várias indicações pra vocês. E só pra finalizar o vídeo de hoje, então, eu trouxe algumas indicações de livros que podem ser lidos em um dia. Eu vou falar muito rapidamente pra esse vídeo não se estender, mas eu trouxe aqui o Paraíso São os Outros, do Walter Ugumãe, que eu amo, já falei outras vezes. Essa edição tá esgotada, da Kozak. Mas agora nós temos essa edição lindíssima também da Biblioteca Azul. Ele é lindo assim, ó, dourado. E ele tem, nessa edição, ele tem as ilustrações do próprio autor, do próprio Walter. Então é muito lindo, assim, você lê em meia hora. É uma historinha teoricamente infanto-juvenil, mas que é muito linda, assim. Eu acho maravilhosa. E isso dá pra ler, já é um livro lido no ano. O segundo é... mais pesado, Franz Kafka, Metamorfose. É um dos meus livros favoritos da vida. Eu pretendo fazer um vídeo também depois falando sobre ele. É um livro bem famoso. Se você não conhece ainda, vale a pena. Se você não leu ainda, eu super indico. Dá pra ler também muito rápido. Essa edição tem uma letra bem grande, assim. Eu li em um dia e na época
Tinha alguns alunos lendo também, e eles leram muito, muito facilmente e muito rápido também. Então acho que não vai ter... Se você não conseguir ler em um dia, tá tudo bem, tá? É só que eu quis dizer que é um livro que dá pra ler rápido. Então você vai ler em 2, 3, no máximo, mas dá pra ler em um. E esse aqui é aquela história famosa de um rapaz que acordou e estava transformado, metamorfoseado em um inseto gigante. Muitas pessoas colocam como uma barata, mas na própria tradução não é barata mesmo, é um inseto. Então imagine aí o que você quiser. Outro livro que eu trouxe, que eu já falei nos melhores leituras de 2019, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, publicado pela editora Nós. Também é um livro que dá para ser lido em um dia, apesar de ser bem denso. E é um livro que eu quero revisitar também e gravar um vídeo especial para ele aqui no canal, porque é um livro muito, muito bom. Ele trata de assuntos voltados a quantas perdas uma mulher é capaz de sofrer enquanto ela existe. Então, leiam esse livro. Outra indicação que eu trouxe é o Papel de Parede Amarelo. É um clássico da literatura feminista, da autora Charlotte Perkins Gilman. Ele foi publicado pela editora José Olímpio e tem uma apresentação da Marcia Tilbury. Então, esse livro, assim, que a gente vê aqui, ele tem uma apresentação mais a história, assim, a fonte é gigantesca, então dá pra ler também em uma sentada. É um livro, assim, que me deixou bem pensativa, refleti muito sobre ele. Ela conta a história de uma mulher que ela é presa num quarto pelo seu marido, e aí ela fica olhando pra esse papel de parede amarelo, que é a única vista que ela é permitida de ter, porque ele acredita que ela tem algum problema, e aí ele tranca ela lá. E ele é um médico, então o que torna as coisas ainda um pouco piores, se é que dá pra piorar. Leiam esse livro também, muito bom. Aí eu trouxe A Hora da Estrela, da Clarice. Essa edição aqui é da Rocco, eles têm várias capas, né? Eu tenho 3 capas diferentes desse livro, mas eles é bem curtinho, dá pra ler também um dia. É um dos livros que eu mais amo, eu li já faz muitos anos, também quero reler, porque aqui ele traz uma das minhas personagens favoritas, que é a Macabeia. E também tem um narrador, que é um personagem bem diferente e com relação à Macabeia. Então a gente vai ter dois personagens extremamente opostos, um muito culto, muito crítico, que é o narrador. Então, portanto, ele domina a linguagem e tudo mais. E a Macabeia, que é uma nordestina simples, é uma mulher ingênua que se relaciona com as pessoas de uma forma muito peculiar. Ela é muito simples e o final dela também é muito particular, assim. Esse livro, ele dá pra gente ficar pensando sobre ele muito. Pra vocês terem uma noção, a Clarice fez mais de um título para o livro, e todos os títulos desse livro podem fazer muito sentido se a gente for parar pra pensar. Todos esses aqui são títulos. Então, A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, ou Ela que se arranje, ou O Direito ao Grito, enfim, maravilhoso. Também quero fazer um vídeo só pra ele. Outro que eu trouxe é William Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. É uma peça de teatro gostosinha de ler ali quando eu tava na 6ª série. Eu amei tanto que eu fiquei lendo várias vezes. E é uma história assim que eu tenho muito carinho. Eu tenho nessa edição da Tag, que eles mandaram como brinde em alguma das edições das caixinhas. E é um livro muito gostoso. Tem várias adaptações, peças de teatro até hoje com essa história. E é um romance, ela é levinha. E pra quem nunca leu Shakespeare, tá aí uma boa pedida, né, pra dizer que conhece agora do que a gente tá falando. Então, Sonhos de uma Noite de Verão. E por fim, outro livro que eu amo muito, 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 um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, da editora Record. Esse livro parece grande, mas também letra gigante. Então, dá pra você ler de um dia só, confia em mim, porque é uma história muito envolvente. E assim, é exatamente o que o título diz. Bem no começo do livro, a gente já começa mesmo com essa seguinte frase. No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5:30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Ou seja, Santiago, personagem principal dessa narrativa,
será morto e nós vamos acompanhar isso. Então nós já sabemos que ele vai morrer. Então é exatamente isso, é alguém narrando o dia em que essa pessoa foi morta e depois o desenrolar disso. E assim, é angustiante, sabe? É muito envolvente essa história, por isso dá pra ser lida em um dia, porque você não vai querer parar. O Gabriel Garcia Marques, ele se reinventa a cada história que ele cria, que ele conta. Esse aqui é eu amei, assim, é um dos primeiros livros que eu li do autor. E eu sempre recomendo pra quem quer sair de uma ressaca literária, pra quem tá a fim de ler uma coisa diferente, porque é um livro genial no estilo, na narrativa, ele te deixa com a pulga atrás da orelha, não é um final também muito fácil, apesar de já tá tudo escrito, né, já tá tudo dado, a gente sabe que ele vai morrer, mas tem personagens muito interessantes e, enfim, leiam esse livro também. Se vocês escolherem para ler em um dia, me avisem que eu quero saber o que vocês acharam. Então é isso, eu olhei na minha estante, eu tenho vários livros que podem ser lidos em um dia, então eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo de indicações. E se vocês também lembrarem de algum título que vocês acham que dá pra ser lido em um dia, comentem pra mim, me contem. E também digam se vocês vão participar do nosso desafio e quais são as escolhas de vocês pra esse primeiro mês. Então é isso, um beijo e até a próxima!